Olá, boa noite. Nesta semana de estreia do Realidade em Pauta, estamos abordando um tema de interesse de muitos brasileiros: a compra da casa própria. Esse é um sonho para muitos, uma realidade para alguns e, infelizmente, um pesadelo para outros. Ontem nós mostramos aqui a história do Walker e da Jaqueline, um casal jovem que está comprando um apartamento na planta, numa história em que tudo tem dado certo. Hoje é a vez de mostrar a história do Maurício, que planejava se casar e também investiu em um apartamento na planta. Só que, ao contrário do caso do Walker, o Maurício não teve sucesso. Isso mesmo, a construtora faliu no meio do processo e o Maurício acabou perdendo um bom dinheiro. Para evitar que você passe pelo mesmo problema, vamos contar aqui o que aconteceu e, se é possível, se precaver de falências e prejuízos das incorporadoras. Está no ar o Realidade em Pauta. Era aqui neste lugar que o Maurício pretendia morar depois que se casasse. O estande abandonado dava lugar a um apartamento bonito, todo decorado para modelo de visitação. A localização era muito boa, próximo ao trabalho do Maurício e da futura esposa, perto de uma igreja onde frequentavam, perto de padarias, supermercados e farmácias. Mas o sonho da casa própria virou pesadelo e todo o dinheiro investido na entrada, feito diretamente com a construtora, foi por água abaixo. Era o início de carreira, né? Começando a trabalhar e apareceu na cidade uma oportunidade de adquirir um imóvel de valor de baixo custo, e aí eu olhei a construtora, comecei a pesquisar e lá eles já tinham um apartamento modelo que a gente podia olhar e eu achei bem legal. Na época era o que podia pagar, o que facilitou melhor as opções de parcelamento. Ele oferecia a opção de a gente parcelar a entrada, então me atraiu isso. E aí dei uma olhada, gostei, pesquisei um pouco, olhei se eles tinham algum problema, se a construtora já tinha alguma coisa. Até tentei tomar algum cuidado para não fazer um mau negócio. Quem eu conhecia, alguns colegas que eram da área jurídica, pedi para olhar o contrato para mim, para não fazer um mau negócio. Olharam e aparentemente estava tudo certo. O contrato não tinha nenhum problema aparente. A construtora também não encontrei reclamações na internet. Então eu achei legal e acabei fechando lá. Os folders de divulgação mostravam um simpático apartamento de 56 metros quadrados com área de lazer na medida para o casal de noivos. Maurício se esforçou para juntar o dinheiro da entrada, mesmo que dividida em parcelas, e fez o pagamento junto à construtora. Na hora da venda, o atendimento foi ótimo, mas quando começou a dar problemas, mal conseguia falar com a empresa. Na época, na cidade tinham 2, 3 empreendimentos ali mais ou menos equivalentes em termos de valor e do que o condomínio oferecia, mas esse era o único que parcelava a entrada. E aí eu comecei a pagar, fiz um plano de... antes da entrada ele tem várias taxas, uns valores mais altos de documentação, entra um valor para a construtora, entra valor para as pessoas que vendem o apartamento, né, para os corretores, para os agentes. E aí paguei esses valores, que eram parcelas mais altas, e depois financiei a entrada, o valor todo da entrada. Na época, um total de 16 mil, mais ou menos. E comecei a pagar as parcelas. E na época, quando eu fiz o negócio, eles deixaram deixaram algumas datas para o empreendimento começar a andar, tempo da limpeza do terreno, quando iam começar a fazer algumas coisas do condomínio, e como morava perto, tinha como dar uma olhada e ver como estava o andamento da obra. E não andou, nada andava, era muito enrolado, o contato com os corretores foi muito fácil na hora de fazer. Depois começou a ser complicado para tirar dúvida, não tinha dúvida. Aí em São Paulo, a sede é em Barueri, em São Paulo. É muito difícil falar com eles, muito difícil ser atendido.
E aí comecei a reparar que começou a atrasar, contato difícil, a obra não começou a andar e eu comecei a ficar preocupado. Quando viu que o tempo foi passando e a obra não começava, Maurício desistiu da compra. Você fica preso muito tempo, porque você já começou, você pagou um valor, você fica com medo de entrar, fazer ação, a gente tem medo de ser lesado de alguma maneira, então eu fiquei nesse dilema de vou parar, não vou parar, tenho contrato, vou pagar multa, e nesse meio tempo você continua pagando parcela, até que eu estipulei, se eu pagar a entrada e não andar nada, não acontecer nada da obra, eu vou sair. E aí, realmente não tinha acontecido nada, a obra não andou, todo o pessoal da construtora que estava na cidade divulgando o empreendimento já tinha vendido tudo, os corretores já tinham ido embora, não tinha mais nada e eu parei. Rescindi o contrato, não precisei pagar a multa porque fui lá, aleguei. Eu tenho uma amiga advogada, ela ajudou no processo, então a gente não chegou a pagar nenhuma multa e entrei com uma ação de processo contra a construtora. Para tentar reaver, inclusive, os valores que você já pagou. No mínimo, o que eu queria era pelo menos o que eu tinha pago, né? E eu ganhei a causa, o juiz deu causa ganha, só que a empresa já, nessa altura, tinha muitos processos já. Eu acredito que eu tenha sido ainda um dos primeiros, mesmo assim já tinha muito processo contra a empresa e eu acredito que eles já tinham previsto o problema e já não tinha muitos bens, o juiz deu busca e apreensão de bens, eu acho que é isso que temos usado para a gente poder reaver alguma coisa, eles vendem, e, enfim. E já não tinha mais nada, então isso já tem uns 6 anos. E até agora? Até agora ainda não. Especialistas no mercado imobiliário dão dicas de como se precaver de situações semelhantes. Mas no primeiro momento ele tem que saber se existe uma incorporação efetivamente registrada. Um comprador ele nunca deve chegar num stand, seja para comprar uma unidade na planta, até mesmo um lote em condomínio, ele nunca pode chegar num stand e simplesmente acreditar no corretor de que esse prédio vai sair, esse loteamento vai sair. É importante que ele vá até o cartório do registro de imóveis, né, ou principalmente que ele peça para aquele empreendedor a matrícula. Na verdade, a matrícula é o documento número 1, é através desse documento que o comprador vai poder se certificar, vai poder analisar se existe uma incorporação, ou no caso até de um loteamento registrado, um condomínio de lotes também efetivamente registrado no cartório de imóveis. A partir dali, ele já começa a ter o mínimo de segurança para a aquisição do imóvel. Outro passo importante, que aí é uma pesquisa que hoje em dia acaba sendo muito mais fácil de se fazer por conta da internet, é pesquisar a idoneidade desse empreendedor. Antigamente era difícil porque a gente tinha que buscar em cada cartório, em cada distribuidor tal, e pedir as certidões específicas desse empreendedor. Hoje em dia não. Hoje em dia você pode simplesmente colocando o nome desse empreendedor no Google, em qualquer ferramenta de busca, você já vai descobrir que obras que ele está fazendo, se tem alguma reclamação contra ele, tem sites do consumidor específicos que você pode consultar isso, e pelo menos você já tem um perfil desse empreendedor. Uma outra solução que é muito melhor e também não custa caro, antes dele fazer a aquisição efetivamente, é ele solicitar as certidões desse empreendedor. Como é que ele pode fazer isso? Ele pode, desde contratar um simples despachante que vai lá e puxa certidões de protesto, certidões de ações cíveis, trabalhistas, basicamente essas, ele já vai ter um panorama efetivo de qual é o quadro e qual é o cenário em que aquele empreendedor se encontra. Esse é um ponto muito positivo. Outra coisa que é importante é ele checar também, muitas vezes, né, em determinada cidade, em determinado município, esse empreendedor não fez uma obra só, ele fez outras obras. Então, acho que não custa nada ele acompanhar o andamento dessas outras obras, verificar o padrão, verificar se a mão de obra que está trabalhando está efetivamente nos terrenos ali, puxar um pouco mais de informações. Isso é uma coisa informal que é muito fácil de se fazer.
isso já vai dar uma certa tranquilidade para ele de que aquele contrato, né, que aquela incorporação registrada tem, por outro lado, não só a segurança do registro, mas tem também uma segurança, vamos dizer assim, da sociedade, porque ele está vendo que os empreendimentos estão sendo levantados, os padrões de construção são bons, isso também já dá para ele algum alento, né? Existe uma outra coisa que é muito interessante também, que está à disposição do próprio adquirente. No momento em que ele firmar o contrato, o compromisso de compra e venda, ele pode registrar esse compromisso na matrícula do imóvel. Por que que isso é importante? Entendeu? Primeiro, porque isso vai conferir para ele o que a gente chama de um direito real, que significa que ele não tem só uma obrigação de pagar ou de receber aquela unidade, ele já coloca praticamente a mão na fração ideal que corresponde à futura unidade dele. Isso vai evitar uma coisa que tem acontecido também, principalmente no interior, teve uns casos recentemente de empresas, de incorporadoras que vendiam a mesma unidade para várias pessoas. Isso acontece também, entendeu? Tipo, quando as pessoas agem de má fé, elas agem de má fé ao quadrado e ninguém pode fazer nada. Então, se a pessoa tem o contrato dela registrado, ela tem também uma proteção adicional. Primeiro, porque ela, se aparecer um próximo ali dizendo, eu comprei esse apartamento também, fica valendo aquele que levou para o registro e que comprou em primeiro lugar. Então, é uma outra providência que pode ser tomada. Ela, claro, ela custa para você registrar, gera um custo para o comprador, mas ao mesmo tempo ela é uma excelente garantia, porque você vai participar, você vai acompanhar a incorporação em todos os seus demais atos lá com a sua fração ideal, que corresponderá à futura unidade já devidamente registrada. E amanhã você pode até exigir, entendeu? Em determinadas situações, se não for o caso de uma recuperação nada, você pode até judicialmente exigir aquele contrato que você levou a registro, né? Você demonstrar que você pagou ele e exigir que seja entregue a unidade também, caso haja uma recusa da incorporadora. Então é uma recomendação muito importante também que a gente faz. Essa é uma questão muito importante, né? E se a construtora falir durante o tempo da obra? Desde 97 já é instituído juridicamente nos contratos de crédito imobiliário e de compra na planta a figura do patrimônio de afetação, que é uma forma que você tem de garantir que aquele empreendimento especificamente ele não vai ser arrolado junto com as dívidas ou os outros bens que a construtora tenha caso ela venha a falir. Isso de todo não resolve o problema, mas é uma garantia de que pelo menos aquele empreendimento ele não vai ser usado para pagar dívida trabalhista, por exemplo. Agora, de qualquer maneira, é importante consultar o histórico da construtora, saber se aquele empreendimento especificamente está registrado no cartório para poder ser incorporado e construído, antes de tomar a decisão aí de comprar um imóvel de quem você não conhece e correr um risco grande que é se essa construtora falir. Mas mesmo com cuidado, pesquisa e opiniões de advogados e consultores financeiros, Maurício não conseguiu se livrar dessa fria e teve que abrir um processo contra a construtora. Mas teve o cuidado de rescindir o contrato direitinho, para ele não ser lesado depois, como alerta o especialista. Então, se você comprou um imóvel na planta, né, como é o caso, e a construtora faliu e a obra não seguiu adiante, então a primeira coisa que tem que fazer é procura um advogado e ingresse com uma ação aí por perdas e danos para tentar recuperar o que você pagou. Sem seguir as vias judiciais, você corre o risco de não receber esse dinheiro e ainda pior do que isso. No caso que você citou, a pessoa deixou de pagar para a construtora. Eventualmente, a construtora pode questionar que ele descumpriu o contrato. Então, é importante ter assessoria jurídica para não correr nenhum tipo de risco. O Realidade em Pauta faz uma pausa breve agora, mas depois do intervalo, você vai ver que o velho ditado, há males que vêm para o bem, foi real na vida do Maurício. O negócio com a construtora não deu certo. Ele acabou perdendo dinheiro, mas ficou a lição e outras oportunidades vieram. Então não saia daí, que já já você vai ver o desfecho dessa história. O Realidade em Pauta volta em 2 minutos.